Estamos causando atraso na fala dos nossos filhos por não estarmos falando com eles? Vamos imaginar uma cena. Um pai com uma criança pequena em um carrinho está andando pela calçada com fones de ouvido. A criança está chorando e o pai está alheio. O pai entra em um café conversando ao telefone com a criança acompanhando. O pai pede um café e um suco para a criança. O pai se senta e continua falando ao telefone. Um celular ou tablet é retirado da bolsa dos pais e passado para a criança. O pai continua falando ao telefone. Outra cena. Um pai entra na sala de espera de um médico com a criança nos braços e se senta. A criança é colocada em uma cadeira próxima. A criança recebe um telefone celular para brincar enquanto espera. Será que a tecnologia é a vilã? Como fonoaudióloga, encorajo os professores a integrar a tecnologia na aprendizagem das escolas. Programas educacionais em computadores e outros dispositivos têm grande potencial para melhorar o aprendizado precoce. Mas os diretores de escolas primárias e os professores dos primeiros anos expressaram preocupação sobre o aumento do número de alunos do jardim da infância com atrasos óbvios na fala. Tanto que em muitas escolas os fonoaudiólogos são chamados. Os pais estão confiando em dispositivos tecnológicos para entreter seus filhos, conhecidos como passe e jogue, em vez de conversas diretas, leituras de histórias, jogos e faz de conta e outras formas de interação de qualidade. Não há estudos suficientes sobre os efeitos do uso da tecnologia pelos pais no desenvolvimento da fala das crianças para fazer afirmações definitivas, mas o fato de ter sido levantado por professores e diretores sugere que precisemos examinar a questão mais de perto. O passe e jogue é exatamente o que parece. O pai passa para a criança um dispositivo tecnológico para brincar no café ou na sala de espera do médico. Embora a tecnologia certamente tenha seu lugar no desenvolvimento infantil, os dispositivos devem ser usados como ferramentas ativas, proporcionando interações de qualidade, não como chupetas. Os pais devem usar o dispositivo com um aplicativo ou jogo educacional para questionar e falar sobre o que está acontecendo na tela. Se os dispositivos tecnológicos são apenas babás embutidas ou preenchimentos de momentos, eles não estão cumprindo a capacidade educacional para a qual poderiam ser chamados. Coisas semelhantes de interações familiares em declínio foram levantados com o surgimento da televisão, por exemplo, na década de 1950. A principal diferença aqui, no entanto, é que os smartphones e tablets são transportados para todos os lugares que vamos. Um estudo no Reino Unido sugeriu que aparelhos tecnológicos são culpados por um salto de 70% nos problemas de fala nos últimos 6 anos. Se a tecnologia está prejudicando as habilidades de fala e linguagem das crianças, muito tempo nos dispositivos está definitivamente desempenhando um papel. Quando os pais estão muito ocupados em computadores, telefones, tablets e assistindo TV, esse é o tempo que eles não estão gastando interagindo com seus filhos. Precisamos de alguma cautela aqui. Dizer que tudo se resume a dispositivos tecnológicos e uso excessivo dos pais é muito simplista. A tecnologia tem um tremendo potencial para as crianças pequenas, mas as interações entre pais e filhos enquanto usam tablets e telefones celulares é o que eu gostaria de falar mais. As crianças aprendem com a TV e usando aplicativos em dispositivos e outras tecnologias, mas a fala, a linguagem e as habilidades sociais são aprendidas a partir de interações reais com pessoas. Dispositivos tecnológicos podem ser usados melhor, especialmente com crianças pequenas.
Bom, trata-se de um problema de grande escala que tem levado muitos pais aos consultórios com suspeita até mesmo de que seus filhos possam ter autismo, o que acaba sendo descartado depois. Diante do risco iminente de prejuízos, a Sociedade Brasileira de Pediatria faz um alerta categórico: nada de tecnologia digital na mão dos bebês, ao menos até aos 3 anos de idade. O esperado é que crianças comecem a formular as primeiras frases aos 2 anos de idade e que aos 3 já consigam elaborar sentenças mais complexas. Porém, devido à superexposição aos eletrônicos, o aprendizado para a comunicação verbal, não raras vezes, tem sido prejudicado. Por conta do tempo excessivo diante das telas, a fala ficou com pouca demanda. Então, a criança começa a se comunicar por gestos, por exemplo, para pedir as coisas. A tecnologia mudou muito a relação das crianças com o seu entorno, e isso acabou interferindo no desenvolvimento da linguagem. Não é raro receber relatos de pais preocupados com o desenvolvimento de seus filhos pequenos devido a vocabulário precário e, em alguns casos, por dificuldades de interação. Nesses casos, a suspeita da família é quase sempre de autismo. Porém, durante a investigação diagnóstica, as demais características clássicas da doença não são verificadas. Esse atraso no desenvolvimento pelo contato excessivo de telas é um fenômeno novo e não sabemos ainda qual é a proporção dele no Brasil. Mas esta demanda, de fato, tem chegado aos consultórios em razão da falta da interação face a face com a família. Além de favorecer a obesidade, a exposição excessiva a tablets e smartphones também pode retardar o desenvolvimento da fala de crianças, com repercussão que pode chegar até a vida adulta. Aos 3 anos, os dispositivos podem ser inseridos na rotina dos pequenos por até meia hora por dia, em períodos intervalados, sempre sob monitoramento dos adultos. Até os 5 anos, o tempo sobe para 1 hora, e até os 6 anos, a orientação é proteger as crianças de violência virtual, que é frequentemente presente em jogos online, já que elas não conseguem separar fantasia de realidade. Já a instalação de televisão ou computador no quarto só deve ser permitida após os 10 anos, também sempre sob supervisão dos pais. E o sacrifício, vamos colocar esse sacrifício entre aspas, não é apenas da criança, mas principalmente dos pais, já que normalmente eles também estão acostumados a permanecer por bastante tempo diante do celular. E muitas vezes, por necessidade extra de tempo para se dedicarem às tarefas pessoais ou de casa, usam a artimanha de oferecer eletrônicos como solução para as crianças permanecerem quietas. Mas, mesmo na correria do dia a dia, os pais devem entender que a criança precisa brincar, olhar no olho, interagir, ser estimulada. Crianças com pouco vocabulário tendem a ser leitores ruins no futuro e, consequentemente, aprendizes de baixo desempenho. Bom, essa explicação é bastante óbvia, né? Nessa fase, o tipo de estimulação recebida pelo cérebro infantil deixará impressões positivas e negativas no cérebro de uma criança até o final da adolescência. Ou seja, quanto maior for a incitação resultante dos contatos e das interações sociais, maior será a possibilidade de um melhor desenvolvimento intelectivo da criança. No trato com os pequenos, portanto, priorize, em vez dos eletrônicos, as atividades infantis mais tradicionais, como os livros que ensinam sobre cores, números ou letras, desenhos, brinquedos educativos e também instrumentos musicais. Lembrem-se, os principais anos
são definitivamente determinantes. Dessa forma, não deixe que um eletrônico ocupe o lugar de um pai ou de uma mãe. E não esqueça, quanto maior o tempo gasto na frente da tela dos computadores ou celulares, aumenta a probabilidade do seu filho apresentar atrasos expressivos na fala. É bem provável que estejamos entrando em uma fase da humanidade em que de fato não haverá volta em direção às coisas mais simples da vida. Ou seja, tudo vai nos empurrar em direção à tecnologia, o que pode ser muito interessante, desde que o seu uso seja equilibrado e sensato, o que de fato não parece estar ocorrendo. O que vocês acham?